Gente, primeira informação para vocês. A gente tem mais 2 módulos para fechar o conteúdo, certo? Dá para a gente tentar fazer os 2 nessa semana? Dá. A gente fechar um hoje, fecha outro na sexta-feira. Só que vai ficar um conteúdo meio exagerado. Aí eu conversei já, pedi a possibilidade para depois das nossas avaliações, né? Que para quem não sabe, vai ser tecnicamente essa semana é as nossas últimas aulas. Exceto se eu conseguir mais 2 aulas, mais uma semana para a gente fechar o conteúdo. Ou aula de terça-feira que vem para fechar o conteúdo, tá bom? E aí a gente vai falar de funções orgânicas ácido base hoje. E semana que vem, semana que vem não, depois da avaliação, se possível, a gente vai falar sobre os conteúdos de sais e óxidos, que é o que faltaria. Apesar de ser um conteúdo tranquilo, eu queria trabalhar ele com um pouco de tranquilidade, né? Mais tranquilidade ainda. Por quê? Porque é um conteúdo que a gente tem que ter algumas clarezas de como acontece. E ela é a base de toda a química que vocês vão estudar. No ensino médio, eu não sei se no primeiro ou no segundo ano, vocês vão retornar esse assunto, função inorgânica. Que depende muito de como está organizado o módulo, tá? Mas vocês devem voltar para esse assunto, certo? Mas, além disso, o que é que eu tenho que falar para vocês? Ó, vocês já receberam, não foi, gente, o calendário de avaliações de vocês? Confere essa informação? Sim. Receberam. Aí o que é que Já. tem? O que é que tem nesse calendário? E vocês viram, tá lá o módulo 8 até o módulo 14, não é? Com- Sim. Ficou um pouquinho de, Tava. fica um pouquinho de conteúdo. Então, eu já falei para vocês no WhatsApp, postei um aviso lá no plural e estou avisando aqui em sala de aula, ó. Os módulos de avaliação de vocês serão os módulos 13, 14 e 15. 13, 14 e 15. Deixa eu botar aqui de novo. Deixa eu botar aqui na página para falar direitinho. Serão os módulos 11, 12 e 13. Então, na avaliação de vocês, vai cair apenas os assuntos relacionados às ligações químicas, às reações químicas e a assunto de hoje, funções inorgânicas, ácido e base. Então, esses 3 pacotes de conteúdo é o que vai cair na avaliação, tá bom? Então, a teoria atômica, a estrutura do átomo, os elementos químicos e classificação periódica, eles não vão cair como assuntos principais. Só que, como a gente está falando de ligações químicas, reações químicas e funções inorgânicas, eles acabam incorporando esse conteúdo. Mas as questões serão específicas sobre os módulos 11, 12 e 13. Tá bom, gente? Tranquilo sobre essa informação? Então já fiquem Sim. atentos à nossa avaliação sobre esses módulos, tá bom? Pronto. Queria passar isso para deixar claro, né? Falar com vocês tranquilamente, para deixar claro o que nós vamos ter que trabalhar. Fechou? Bora lá então. Aquela espreguiçada para esquentar o sangue do corpo e a gente começar a fazer as nossas atividades. Bom, o que é que nós vamos falar hoje? Vou pegar aqui minha paginazinha. Vou projetar para vocês. Eu estou fazendo o seguinte, ó. Eu descobri que projetando na tela, como a gente projeta por aqui no Google Meet, vocês conseguem meio que visualizar melhor. Só que como eu faço a gravação, aí eu gravo ela nessa tela que vocês veem no YouTube, né? Quem já assistiu o vídeo no YouTube já viu como é que eu gravo. Então fica melhor para a gente poder visualizar e fazer todo o processo da atividade sem ficar muito complicado, tá? Então, bora lá. Bora iniciar o assunto, tentar finalizar com maior tranquilidade possível, certo? E a gente ir entendendo um pouquinho do que a gente está falando. Olha, o que vocês estão falando são as funções inorgânicas, tá? E aí a gente tem que entender um pouquinho o que significa essas funções. Por isso, antes de falar de ácido e de base, como está no livro de vocês, eu queria trazer um pouquinho do que é a função inorgânica para vocês, tá? Então, bora acrescentar algumas informações que nós não temos no livro. E com essas informações a gente vai facilitar o nosso entendimento da atividade. Cara, na química, existem 2 tipos de estudo. Os estudos dos compostos inorgânicos e os estudos dos compostos orgânicos. Tá? O estudo dos compostos orgânicos é um conteúdo que vocês
se seguir uma programação padrão, vocês vão visualizar apenas no terceiro ano, tá? Porque aí eu teria que, eu não sei como é que é a organização do ensino médio do conteúdo de química, mas geralmente é o conteúdo do início do terceiro ano, certo? E aí a gente vai entender o que são essas funções. Mas basicamente, o que diferencia uma função inorgânica de uma função orgânica? Uma função inorgânica é aquela função que não depende dos seres vivos, não está atrelada aos seres vivos. E a função orgânica são as funções que estão atreladas aos seres vivos. Então, funções inorgânicas são compostos que tecnicamente não são produzidos por seres vivos, e funções orgânicas são compostos que teoricamente são produzidos por seres vivos, certo? Numa definição, eu posso dizer para você que funções inorgânicas são compostos químicos que não possuem cadeias carbônicas. Não tem nenhum acento aqui do carbônico. Cadeias carbônicas em sua composição, tá? Então, essa é uma definição bem simples do que eu posso dizer para vocês sobre funções inorgânicas, certo? Aí, por que possui cadeias carbônicas? Porque o carbono, gente, existem elementos carbônicos que são inorgânicos. O CO2, por exemplo, né, é um composto inorgânico. O ácido clorídrico, o ácido carbonato é uma composição inorgânica. Mas quando ele possui cadeias relativamente grandes com compostos de carbono, eles vão ter essa característica, certo? E aí, dentro das funções inorgânicas, eu posso organizar elas em 4 grandes grupos. E cada um desses grupos, ele é caracterizado basicamente por apresentar uma reação relacionada à água, tá? Então, na presença de água, cada um dos componentes que tem uma função inorgânica, ele vai reagir de uma forma diferente, certo? Então, essa é a organização que é utilizada para fazer essa divisão. Então, como é que eu posso dizer para vocês isso? Bora lá. Eu vou dizer então que as funções inorgânicas estão divididas em 4 grandes grupos, tá? Quais são esses 4 grandes grupos? A gente vai estudar 2 hoje. O ácido, a base, sais e os óxidos, tá? Então, esses são os 4 grandes grupos que fazem referência às funções inorgânicas. A gente vai estudar eles 4. Bom, foi mais fácil organizar e fazer essa divisão do que a gente estudar função por função, elemento por elemento, porque daria milhões de elementos químicos. É bom que a gente generalizou, conseguiu criar 4 grandes grupos, e aí todas essas funções elas vão se encaixar em algum desses grupos, tá? Pelo menos a grande maioria, e aí a gente consegue entender um pouquinho o que significa cada uma delas, certo? Então, além disso daqui, o que é que faz mais essa característica? Por que é dividido nesses 4 grandes grupos? Porque é o seguinte, ó, as suas diferenças nesses 4 grandes grupos estão justamente no comportamento que apresentam quando entram em contato com a água. Então, temos a organização do que é função inorgânica. Sabemos que essas funções inorgânicas são divididas em 4 grandes grupos, tá? E que cada grupo ele vai ter uma reação diferente com a água. E é isso que a gente vai tratar com ênfase no nosso trabalho aqui, certo? Então, temos aqui a ideia do que é função inorgânica, os grupos principais. Na aula de hoje, a gente vai falar ácidos e bases, e aí eu vou avaliar se na aula de sexta a gente consegue falar sais e óxidos, tá? Se não, aí eu pego na próxima semana. Mas eu vou avaliar direitinho, tá? Pra gente não ocupar as aulas seguintes, que para vocês serão as aulas de física, certo? Mas o assunto, mesmo assim, se a gente fechar tudo, o assunto até o módulo 13. E como vocês vão rever esse conteúdo no primeiro ano, vocês vão ter um aprofundamento muito maior de saber a nomenclatura, de saber várias coisinhas que vai... essa acelerada que a gente vai dar em sais e óxidos, ela vai ser coberta por justamente esse novo conteúdo, tá? Vocês vão ter apenas a introdução do conteúdo. Aí é o seguinte, para a gente trabalhar funções inorgânicas, a gente precisa saber 2 coisinhas, 2 definições. A primeira, o que é ionização, certo? Eu vou descer aqui. Por quê? Porque é um processo que acontece bastante, né? Vou botar o que é ionização. E também o que é
eu vou botar até separado. O que é a ionização? Deixar tudo organizadinho, dá trabalho. O que é ionização e o que é dissociação. A gente precisa entender esses dois termozinhos aqui. O que é ionização e o que é dissociação. Bora deixar a dissociação aqui no canto e bora falar sobre ionização primeiro. Tá? Bora lá. Então, o que é ionização? A gente já estudou íons. A gente já estudou íons, sabe que íons forma um cátion, forma um nêutron. Tá? De forma bem simples, a gente já percebeu essas características. E agora a gente precisa entender o que é ionização e dissociação, porque são dois termos que a gente vai encontrar bastante. Inclusive em ácidos e bases, a gente já vai encontrar de cara cada um em um. Então entender esses termos já vai facilitar um pouquinho o nosso desenvolvimento desse conteúdo de água de hoje. Basicamente, isso também não tem no livro de vocês não, tá, gente? Basicamente, ionização é o quê? A ionização, ela acontece quando o átomo neutro são carregados. Ou seja, quando tem a sua carga elétrica alterada. Tá. E a gente já falou sobre isso. Quando a gente fala de ionização, a gente pode formar duas cargas possíveis. O átomo é nêutron. Sua carga alterada, ela pode alterar de duas formas. Ou pode alterar para ficar positivo, que nós chamamos de cátion, tá? Ou pode alterar para ficar negativo, que nós chamamos de ânion. Então a gente tem essas... Ah, Matheus, você consegue. Pronto. Temos essas duas possibilidades, né? Para relembrar, o que é o cátion? O cátion é quando o átomo ele perde elétron e ao perder elétron ele fica positivo. O ânion é quando ele ganha elétron e ao ganhar elétron ele fica negativo. Tá bom? Então a gente já trabalhamos essa definição várias vezes, a gente já falou o que é cátion, o que é ânion, e agora a gente sabe que ionização é o processo de perda da carga elétrica, a mudança da carga elétrica do átomo neutro. Se ele ganhar elétron, vai virar um ânion, se ele perder elétron, vai virar um cátion. Bom, tranquilo, gente? A definição de ânion tá de boa para vocês? Sim. Tá de boa, né? Pronto. Agora a gente vai falar o outro termo que é dissociação. Cara, dissociação é um pouco mais tranquilo para se entender, certo? Então eu posso dizer que dissociação é basicamente a separação de uma molécula em dois ou mais fragmentos. Então observe o seguinte. Na dissociação, ele já deixa claro, separação de uma molécula. Então, ele é uma quebra de uma ligação. Tá? E a quebra dessa ligação, ela vai formar dois elementos diferentes. Na ionização, acontece a quebra da ligação também, tá? Só que ele vai ionizar, ele vai dar uma carga elétrica para esse elemento. Tá bom? Intencionalmente, né? O elemento, seriam elementos neutros e ele quebra essa carga. Normalmente, uma ionização ela vai acontecer em elementos que fazem ligações covalentes. Então, ele vai fugir um pouquinho do contexto do que a gente conhece de ligação covalente. A ligação covalente, ela compartilha os elétrons e aí, nessa quebra, os elementos eles ficariam com todos os seus elétrons. Numa ionização, devido à eletronegatividade de alguns elementos, nessa quebra, um átomo vai ganhar mais elétrons do que outro. Eu vou mostrar o exemplo aqui. Eu vou repetir lá quando a gente for falar de ácidos. Certo? Na dissociação, ele tem a separação de um elemento. E o legal é que a dissociação, por exemplo, é muito comum acontecer em compostos iônicos. Quando ele separa os elementos, a carga elétrica desses elementos ele vai ficar alterado. Por quê? Porque eles não compartilham elétron, eles doam elétron. Mesmo doando elétron, o elétron não vai retornar para outro elemento. Tá? Então acontece esse processo aqui, tá? na dissociação.
Agora é o seguinte, quando a gente fala de dissociação, a gente pode encontrar dois tipos característicos. Tá? Uma dissociação que a gente chama de iônica, que é justamente essa que quando ele se quebra pode ter as cargas dos elementos. E uma dissociação molecular, que é quando é um elemento que faz ligação covalente, eles se partem e simplesmente eles continuam neutros. Certo? Então existem esses dois tipos de dissociação. E o engraçado é que, por exemplo, essas duas dissociações elas podem ser classificadas em dois grupos. Um grupo que a gente chama de solução eletrolítica ou iônica e um grupo que a gente chama de solução não eletrolítica ou molecular. A solução eletrolítica é quando essa dissociação elas formam um ânion e o cátion, e a molecular é quando essa dissociação elas não formam nenhum ânion nem um cátion, elas formam os elementos neutros. Tá? Então, bora separar as nomenclaturas dos dois e dar a classificação. Então, a gente pode ter uma dissociação que a gente chama de iônica, certo? O que acontece na dissociação iônica? Ele separa um composto iônico, criando cargas na solução. Tá? Quando há uma dissociação iônica, que ele acaba criando cargas nessa solução, essa solução vai receber um nome específico, que vai ser solução eletrolítica, certo? Ou solução iônica. São os dois nomes que eles podem receber. Tá? A outra dissociação é a dissociação molecular. Toda vez que vocês ouvirem o termo molecular, já fiquem cientes. É ligação covalente. Certo? O que vai acontecer aqui? Ele também vai separar, só que ele separa apenas as moléculas. E por separar as moléculas, eles não formam cargas. Como eles separam as moléculas, eles acabam não formando carga. Essa... Gente, eu tô usando outro conteúdo aqui para dar aula para vocês, na outra página, mesma página. Daqui a pouco eu apago ali. Então, eles não formam cargas. Tá? Como eles não formam cargas, ele vai receber, essa solução recebe o nome justamente de solução não eletrolítica ou solução molecular. Tá, mas por que esses nomes? Ô, gente, vocês sabiam, enquanto eu vou falando para vocês, vou apagando aqui. Vocês sabiam que uma solução, a água pura, ela não transmite eletricidade? Vocês sabiam disso? Água não transmite eletricidade. Pergunta, mas por que eu tomo choque então quando as pessoas botam água na banheira? Porque é o seguinte, gente, a água pura, ela é apenas H2O, e essa água não tem como transmitir eletricidade. O que transmite eletricidade são os íons que estão na água. Então, quando você tem sais minerais na água, o nosso corpo, por exemplo, é cheio de sais minerais, esses sais minerais, esses íons, cátion e ânions, eles têm a capacidade de transmitir a corrente elétrica. E essa transmissão vai fazer com que aconteça essa carga elétrica dentro da água no qual nós tomamos banho, porque a água que a gente toma banho é uma água que tem cloro, é uma água que tem outros compostos, outros sais minerais, e esses sais minerais formam íons. Certo? É por isso que acontece esse tipo de solução que transmite eletricidade. Agora, se você pega, por exemplo, um vaso de água pura e colocar açúcar, o açúcar é uma molécula e ele não dissocia formando cargas. Tá? Ele apenas separa as moléculas. Como assim separa as moléculas? Pensa o seguinte, cara, pensa que a molécula é um torrão de terra. Quando você joga água, os grãozinhos de terra, que seriam cada uma dessas moléculas na verdade, elas vão se separando. E ao se separar, elas simplesmente não vão quebrar essas moléculas, elas vão permanecer iguais. Só que a gente tinha um bolão de moléculas junto, né, uma quantidade grande, quando joga água ela vai começar a se dissolver e vai ficar cada moléculazinha num canto. Então, isso não forma cargas positivas nem negativas e por isso a gente tem essa pequena dissociaçãozinha. A gente não produz esse componentezinho. Tá? Então, importante, ionização e dissociação. Bom, vou pegar o grupo de vocês aqui.
Nono B. Pronto. Tá? Pronto. Fizemos a primeira grande parte do nosso conteúdo. Fizemos um resumo para a gente entender o que é função inorgânica, o que é ionização, o que é dissociação. Agora, a gente vai dar continuidade e vai falar sobre ácidos. Cara, quando a gente trabalha ácidos e bases, existem algumas classificações. E essas classificações, elas tendem a organizar melhor essas definições que a gente trabalha. A princípio, nas teorias ácido-bases, a gente tem três bastante comuns. É o ácido de base de Arrhenius, é o ácido de base de Bronsted e o ácido base de Lewis. Bronsted e Lewis, eles fazem a teoria moderna do que é um ácido e do que é uma base. No nosso caso, para o nosso estudo, a gente vai usar a teoria de Arrhenius, que é uma das primeiras teorias de ácido-base. E aí, nessa teoria, a gente vai conseguir entender o que é o ácido, entender o que é a base e como eles funcionam. Tá? No ensino médio, vocês vão acabar conhecendo as outras teorias de Bronsted e de Lewis. Tá? Bora lá. Então, por definição, o que é um ácido? Tá? Bora lá para a gente pegar essa definição do que é um ácido. Basicamente, são compostos que em solução aquosa se ionizam. Vou até colocar em caixa alta para vocês perceberem. Produzindo um íon H+. Vou até escrever aqui assim, ó. Eu vou até escrever o restante de caneta. Vou deixar de preto aqui. Estou trabalhando com definição. Ele produz um íon H+, tá? Ou um íon H3O+, certo? Esse O é relativo, porque quando eu falo que produz um íon H+ ou H3O+, na verdade ele vai produzir sempre o H3O+. Tá? O H+ é a forma resumida de escrever esse H3O+. Inclusive, ele recebe o nome de hidrônio, certo? Só para deixar claro. Essa já é informação extra, tá, gente? Isso aqui recebe o nome de hidrônio. Tecnicamente, eu só vou apresentar para vocês que existe isso daqui, mas eu não vou usar ele como base do nosso trabalho. A gente vai fazer todas as nossas equações de ionização relacionadas com o H+, tá? Certo. E aí, o que vocês precisam entender desse processo de ionização? Como eu falei para vocês, todos esses compostos das funções orgânicas, a gente vai trabalhar eles falando em soluções aquosas, tá bom? E aí, como é que a gente trabalha ele em soluções aquosas? Eu vou ter, por exemplo, um ácido clássico. Vou botar de vermelho. Eu tenho aqui, o HCl. O nome desse elemento é ácido clorídrico. Toda vez que você vê, outra dica também, um hidrogênio, somente um hidrogênio com elemento químico, você vai usar o termo ácido, tá? Colocar o nome do elemento, cloro, tá? E vai apenas substituir a vogal mais a terminação hídrico. Então, toda vez que vocês verem com H, você vai pegar o elemento químico e vai fazer isso aqui, ó. Botar o elemento, tirar a última vogal e escrever hídrico. Ácido clorídrico. Então, se eu tiver o bromo, ácido bromídrico. Se eu tiver o iodo, ácido iodídrico. E por aí segue. Se tiver o flúor, ácido fluorídrico. Tá? E assim vai seguindo a nomenclatura deles. Certo? Pronto. Então a gente tem aqui o ácido clorídrico. Quando a gente fala no processo de dissociação, o que é que vai acontecer com esse ácido? Ele vai ser posto em um ambiente, como é que eu vou dizer? Aquoso. Vou botar direitinho essa setinha aqui para a gente botar o aquoso em cima. Um ambiente com água.
Quando eu coloco em um ambiente com água, o que acontece com esse ácido? Ele vai sofrer um processo que nós chamamos de dissociação, onde o cloro vai para um lado e o hidrogênio vai para o outro. Tá? Só que a gente precisa ter noção de uma coisa. A gente está falando de ácido e ácido são compostos covalentes. Ou seja, os ácidos fazem ligações covalentes. É uma ligação entre dois ametais, ou um ametal e um hidrogênio. Nesse caso, será sempre entre um ametal e um hidrogênio, onde eles compartilham seus elétrons. Então, tecnicamente, no processo de dissociação, ela devia sofrer uma ionização, ela não teria como ter suas cargas elétricas. Só que nesse processo aqui, isso acontece. Ele começa a ter cargas elétricas, né? Porque lembra, compostos covalentes, eles compartilham elétrons, se eles se separam, cada um fica com seus elétrons, segue a vida. Aqui não. E eles têm os seus elétrons, vai acontecer uma dissociação, só que um deles vai ficar com mais elétrons que o outro. E eu vou explicar o porquê. Quando acontece essa dissociação, eu vou literalmente separar esses dois elementos químicos. Então eu vou ter o hidrogênio de um lado, mais o cloro do outro. Só que nessa separação, o hidrogênio ele acaba ficando positivo e o cloro ele acaba ficando negativo. Tá? Esse é o processo que vai acontecer nessa dissociação. Entendeu, gente? Estão entendendo essa parte que eu escrevi aqui, pessoal? Da dissociação, como ela acontece? Um vai ficar com carga positiva, o outro vai ficar com carga negativa. Tá? E esses dois compostos agora, eles são compostos aquosos. Só para lembrar, aquoso, esse símbolo aqui, significa que eles estão dissolvidos em água. Certo? Então, eu peguei a molécula do HCl, quebrei essa molécula e aí ela permaneceu nesse novo formato. Tá. Professor, você está falando que eles são compostos covalentes. Compostos covalentes não formam cargas positivas e negativas. Quem formam cargas positivas e negativas são íons. Por que isso acontece aqui? Porque justamente, a gente já falou, esses elementos eles possuem uma coisa chamada eletronegatividade. E alguns elementos eles são mais eletronegativos do que outros. No caso dos ametais, o hidrogênio é um dos menos eletronegativos. Então, praticamente, o hidrogênio, com todos os elementos que a gente for trabalhar, ele vai ter uma eletronegatividade menor. Então, eu vou até escrever aqui embaixo para deixar claro para vocês. Ó. Vocês lembrarem. Ácidos são compostos covalentes. Certo? Por eles serem compostos covalentes, eles sofrem um processo um pouco diferente na sua separação. Tá? O que vai acontecer? Cara, se o ácido é um composto covalente, e eu tenho aqui o HCl, o que significa isso aqui? O hidrogênio, a gente sabe que ele faz parte da família 1A. Certo? Então ele tem um elétron na camada de valência e ele precisa de dois, né? Porque por ser hidrogênio, ele precisa de dois elétrons para fechar a camada dele. Já o cloro, a gente sabe que faz parte da família 7A. Então ele tem 7 elétrons na camada de valência e ele também só precisa de um elétron para fechar a sua camada. Nesse processo, o que vai acontecer? Eu vou ter o hidrogênio aqui com um átomo. Eu vou botar o cloro de outra cor, tá, gente? O cloro aqui que vai ter os seus 7 elétrons. Quando eles vão fazer a junção, o que vai acontecer com isso aqui? O cloro ele é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Por ser mais eletronegativo, a tendência é que o elétron do hidrogênio ele fique nesse processo muito mais perto do que o elétron do cloro. E aí, quando forma essa ligação iônica, o cloro ele puxa o elétron do hidrogênio com muito mais força. Por ele puxar esse elétron com muito mais força, o que acontece? Ele fica mais perto do cloro. Aí, quando eu adiciono água nessa solução aqui, ó, quando eu adiciono água, certo? O que vai acontecer? Eu vou até botar do jeito que está lá em cima. Quando eu adiciono água na minha solução, o que vai acontecer? Uma parte da água, que é a parte positiva da água, ela vai atrair com mais força o cloro, e a parte negativa da água vai atrair com mais força o hidrogênio. E aí, nessa quebra, ó,
ele vai quebrar exatamente aqui, ó. Ele vai quebrar, fazer o hidrogênio ficar sem elétron. Esse hidrogênio fica sem elétron, então ele vira um H+. Claro que ele está em água, né? Ele está aquoso, certo? E aí, simplesmente, o cloro ficou com um elétron a mais, ele vai ficar Cl-. Tá? Também, solução aquosa. Então, quando a gente fala desse tipo de ligação, é isso aqui que acontece. É dessa forma que faz a quebra. Certo? O que é que eu preciso saber disso? É que vai acontecer esse processo aqui. Vai ser sempre quebrado entre o hidrogênio e o restante da solução. E o hidrogênio ele vai ser carga positiva e o restante da solução vai ser carga negativa. Inclusive, quando a gente fala que uma substância está ácida, é porque ela tem muito H+. Quanto mais H+, mais ácido será essa substância. Certo? Uma outra forma da gente representar essa equaçãozinha aqui, que explica como ela se organiza, é desse jeito de cá, ó. Eu vou botar até de outra cor, vou botar de verde. Eu vou ter o HCl, certo? Em meio aquoso. E aí, quando ele tem essa quebra do H+, esse H+, ele acaba se juntando com a água. E ao se juntar com a água, ele faz H3O. E aí, sobra o Cl, que fica sozinho na água, né? Cl-. Certo? Então, são as duas formas que vocês podem visualizar uma equação química de um ácido. Tá. E como é que acontece? Como é que eu consigo verificar o processo de ionização, tá? Desses elementos químicos? Em uma fórmula geral de processo de ionização, ela vai acontecer da seguinte forma. Eu vou ter, vou pegar aqui no livro de vocês está, inclusive. Eu vou ter aqui, ó, o hidrogênio, tá? Com uma carga X, H1, H2, H3, H4, certo? Junto com um ânion. Um ânion. Por quê? Porque a ligação ácida, os ácidos eles são formados por hidrogênio mais um ânion. Ou seja, o ânion assim, um elemento que vai formar um ânion, tá? A metal que acaba formando o ânion. Tá bom? E aí, como é que vai ser construído esse processo? Essa aqui é a parte teórica, a parte de visualização. Quando eu pego tudo isso daqui e jogo numa água, ele vai passar o processo de ionização. E aí, mesmo que ela aconteça por etapas, tipo a ionização ela não acontece de uma vez só. Ela, para ionizar, ela vai separando átomos de hidrogênio por átomos de hidrogênio. Mas a gente vai mostrar apenas a equação global, a equação que representa o processo inicial, né, indo para o processo final. Então, o que vai acontecer aqui? Quando tem isso daqui, aqui eu vou ter a formação do H+, tá direitinho aqui, né? A formação do H+, certo? E aí, esse número de hidrogênio aqui, ele vai ficar nessa frente. Além disso, ele também vai ter a formação do ânion e a carga do ânion, que vai ser negativa, vai ser uma carga referente ao X. Então, observa como na equação, o X, a quantidade de hidrogênio, ele vai estar referente no balanceamento quanto na carga do ânion. Certo? É dessa forma que a gente vai visualizar a formação do componente. Bora pegar uns exemplos agora, dois ácidos que apresentam oxigênio na sua fórmula. Certo? São os oxiácidos. A gente não vai se preocupar com classificação, tá? A gente só vai trazer alguns desses elementos para a gente entender. Bom, como é que eu posso fazer aqui? Deixa eu ver. Pronto, pegar dois exemplos de vocês mesmos. A gente tem um ácido clássico. Esse daqui, H2SO4. A gente chama ele de ácido sulfúrico. Certo? Peguei esse ácido, joguei na água. Olha como é que vai ficar o processo de separação. Observe esse X aqui, ó. O 2. Então, eu já coloco aqui, ó. 2, né? H+, mais o ânion, vou botar de azul, né? Só apesar de você estar aqui. O ânion, que é SO4. E a carga desse ânion, que vai ser o 2-. Lembrando que as duas soluções, elas sempre vão estar no estado aquoso.
Sempre vai estar no estado aquoso. Vocês perceberam, gente, como é que faz esse processo aqui? E aí? Sim. Ótimo. É bom de vez em quando vocês darem oi, gente. A turma de vocês é muito caladinha. Nem o grupo de vocês rende lá, pô. A professora posta uma piada e ninguém fala nada. Bom, então temos nosso primeiro exemplo. Deixa eu fazer o outro exemplo também que a gente tem disponível aqui. Olha esse de cá. Eu tenho agora H3PO4. Aqui, o que é que vai acontecer? Eu ver aqui, 8 menos 3 dá 5. Ácido fosfórico. Como é que vai acontecer aqui? Mesmo processo, ó. O hidrogênio tem 3. Então, no processo de ionização, eu vou ter 3 H aquoso mais PO4, 3 menos, né? 3 menos aquoso. Então, presta atenção. Uma coisa importante também. Quando a gente tem esse tipo de ácido, H2SO4 ou H3PO43, vou até copiar para a gente trabalhar ele aqui. Quando a gente tem esse ácido, e você está vendo esse 3 aqui, ó, esse 3 ele é a carga negativa de todo esse elemento químico. Porque o oxigênio ele vai continuar ligado no fósforo. O que quebrou foi o hidrogênio que estava ligado nessa composição. Tá? Na verdade, o hidrogênio estava ligado a um dos oxigênios. Ele quebrou. Nesse caso, os 3 hidrogênios ligados ao oxigênio quebraram. E aí, nessa quebra, ele faz esse posicionamento de carga aqui. Então, essa substância toda que possui essa carga menos 3. Toda vez que você vê uma substância com um oxigênio lá, quebra de ácido, ela toda que vai possuir a carga. Menos 2, menos 3, menos 4. Qual seja a carga. Tá bom? Bom, o que a gente precisa saber mais ainda? Deixa eu ver aqui. O que a gente precisa saber agora são os principais ácidos e as aplicações que nós temos. Tá? Aqui está falando um pouquinho sobre reações com metais, mas basicamente é para dizer quando há a quebra do elemento, quando há a formação de uma reação química que forma bolhas e tudo mais. Então a gente vai direto para a nossa parte de principais ácidos aplicáveis e aplicações, na verdade. Tá? A parte eu vou pegar até do livro mesmo, tá, gente? Porque é uma parte teórica, uma parte escrita, e a gente só precisa conhecer eles. E aí daqui a gente já cai direto nas bases. Então bora lá. Principais tipos de ácido. O principal de todos, né? O ácido clorídrico. Inclusive é um ácido que se encontra no nosso estômago, certo? Não só tem aplicação né, industrial. Inclusive eu tô lendo aqui agora que tá dizendo que tem no estômago, né? Mas ele é utilizado nas metalúrgicas e em laboratórios, tá? E é o ácido muriático. Ele é utilizado, algumas pessoas compram para desentupir pias e banheiros. Aquele diabo verde, eu acho que ele é o ácido muriático também. Tá? O ácido nítrico, que é o ácido formado com nitrogênio. E aí é um hidroxiácido. Gente, já vou ensinar vocês a fazer uma classificação básica de ácido. Quando vocês verem apenas hidrogênio no ácido, aí ele recebe o nome de hidrácido de hidrogênio. Quando ele tiver algum oxigênio no ácido, ele recebe o nome de oxiácido. Certo? Então, se tiver oxigênio, é oxiácido. Se não tiver oxigênio, é hidrácido. Pronto. Então, ácido nítrico, ele é utilizado bastante como material para fazer fertilizantes. Tá? Também é utilizado em metalurgia e é um dos ácidos que fazem, por exemplo, o TNT, né? Que é o trinitrotolueno, a dinamite. Tá? Então, ele ajuda na fabricação de explosivos. Tá? Temos
o ácido carbônico. Esse ácido é muito legal a gente conhecer, tá? O ácido carbônico. Por quê? Porque é um ácido, cara, que vai estar sempre presente em testes e tudo mais. Ele também é um oxiácido. Ele basicamente, ele é um ácido que a gente considera, já vou dar te então as informações, que é um ácido fraco. Por que um ácido fraco? Porque ele é formado justamente, ó, da reação da água com gás carbônico. E aí ele forma um composto um pouco instável. E essa instabilidade quer fazer com que ele retorne logo à sua composição. Então, como ele quer logo retornar à sua composição, que é água mais gás carbônico, ele pode simplesmente não ficar fixo por muito tempo, tá? Então, aí você vê, que faz parte da água mineral gaseificada, né? Água com gás é colocado justamente esse ácido, certo? E aí, como eu falei para vocês, a formação dele é basicamente do gás carbônico com a água. O gás carbônico no seu estado gasoso, por isso que é água gaseificada, e o H2O no estado líquido, certo? Aí pode acontecer a formação do H2CO3, tá bom? Claro, aquoso. Tá, gente? Pronto. Então, a gente apresentou 3 tipos de ácidos. Bora para os restantes aqui. A gente tem um ácido fosfórico. Olha que curioso, como os ácidos alguns são utilizados para coisas muito diferentes. O ácido fosfórico, fertilizante, cara, e para bebidas, como Coca-Cola, ele tem um ácido fosfórico. É muito viajado, cara, esse ácido aí. Temos aqui o ácido sulfúrico. E também é um ácido muito popular, muito que a gente vai ver, vocês vão ver muito quando for trabalhar com ele. Aplicação de fertilizantes, sabe como os ácidos eles são fortes nas fertilizações? Baterias automotivas, na indústria petroquímica e do papel, tá? Corantes e explosivos, e também faz parte da chuva ácida. Quando a gente tem uma determinada concentração de enxofre no céu devido à poluição, quando a água passa, ela acaba captando e formando o que nós chamamos de chuva ácida. Tá? E para fechar esse grupão de ácidos, nós temos aqui o ácido acético. E esse vocês conhecem, tá? Esse aqui já é um ácido orgânico, tá, gente? De todos os ácidos que nós estamos estudando, esse é o único ácido orgânico. E o que, é que o ácido acético faz? Cara, a coisa mais comum que vocês conhecem é o vinagre. Vinagre que as pessoas colocam para as verduras e tudo mais é um ácido acético, cara. Certo? E tem outras funções. Além de a gente comer o ácido acético, ele pode ser usado para formação de plásticos, corantes, inseticidas, cara. Olha como a variedade de ácido ela chega a ser absurda a quantidade de possibilidades que dá para fazer com esses bichinhos aí. Certo? Então tá aí, ó. Com isso, a gente fecha esse pacotão de assuntos sobre ácidos. Vocês conseguiram entender direitinho como é que acontece? Deixa eu clarear aqui. Vocês conseguiram entender como é que acontece o processo de ionização? Vocês conseguiram ver como é que se faz essas equações de ionização, gente? Sim. Ó, quando só Augusto fala, ele acaba representando a turma. Não tem como eu simplesmente adivinhar que a opinião dele é uma opinião conjunta de todos vocês, viu? Ô, professor, Pronto. em relação a essas equações aí, eu só não entendi uma coisa. Esses três aí, esses três últimos, é o mesmo que o primeiro de cima? Vamos lá. Essas 3 últimas equações. Sim, qual É, é a diferença entre as duas, no caso? pois bem. Então, ó. Bora lá. Aqui, eu vou até botar de roxo. Esse aqui é um modelo, tá? Meu Deus do céu. Ótimo. Vou botar aqui de novo. O professor se perdendo aqui no programinha. Esse de cá que vocês estão vendo é um modelo. Qualquer ácido ele vai ser organizado dessa forma.
o hidrogênio elevado a uma base X, é um número de hidrogênios, com um ânion, que o ânion pode ser o Cl, como a gente viu, o Br, como eu falei há tempo, ou pode ser um ânion duplo, com SO4, com PO4, com... Ah, fiz dois iguais aqui, não foi? Ah, não, mas aqui foi como exemplo que eu usei. Com PO4 e tudo mais, eles simplesmente vão representar um ânion, né? O SO4 e o PO4 vão representar um ânion. Quando ele sofre um processo de dissociação não, de ionização, é o que acontece? Ele basicamente isola o hidrogênio. O hidrogênio vai ficar só. E o restante da fórmula vai ficar separado do hidrogênio. E aí, esse processo de ionização, ele vai depender basicamente de quantos hidrogênios eu tenho na minha composição. Se eu tenho um hidrogênio, como HCl aqui em cima, ele vai formar um hidrogênio e um cloro. Se eu tenho dois hidrogênios, ele vai formar dois hidrogênios e o composto aqui ele vai ter justamente a carga elétrica da quantidade de hidrogênios que foi formado. Por isso que aqui deu H2 e aqui deu SO4, 2-. Tá? Aí, quando eu vejo essas duas equações aqui em cima, tá? Tem aqui no caso uma coisinha diferente, né? Enquanto esse aqui apresenta um H+, esse aqui apresenta H3O+, esses dois elementos são a mesma coisa. Tá? É exatamente a mesma coisa. No caso, esses aí de cima são processos de ionização e o de baixo, dissociação? Todos são processos de ionização. Ah, sim. O processo de ionização é quando você vai pegar uma molécula covalente, fazer a separação desses elementos, e nessa separação você vai criar ânions. Um ânion positivo e um ânion negativo. Né? Vai criar um cátion, que é o H+, e um íon, um ânion, né, que é no caso aqui o SO4 2-, ou Cl-, entendeu? Ah, sim. É isso que acontece. Obrigado. Tá? Pronto. É por isso que aquela definição do que é dissociação, do que é ionização. Em ácido, o que acontece é ionização. Eu pego uma molécula covalente, essa molécula covalente, devido à eletronegatividade dos elementos, os elétrons do hidrogênio vai ficar mais puxado para esse elemento químico, e aí quando eu quebro ele, esse elemento químico vai ficar com o elétron do hidrogênio. E aí o hidrogênio vai ficar com um elétron a menos, vai ficar com carga positiva. E o elemento em seguida vai ficar com um elétron a mais, vai ficar com carga negativa. Tá? Pronto. Então aqui a gente fechou esse primeiro blocão de conteúdos, que é o conteúdo dos ácidos. Agora é um conteúdo mais tranquilo, é o das bases. Certo? Porque a base, o conteúdo da base, ela vai seguir basicamente, basicamente, né? Como posso dizer para vocês? Vai seguir o que está dizendo, né? Na história da definição. Novamente, a gente está trabalhando com um pensador que é Arrhenius. Para estudar base e ácido, a gente trabalha basicamente com Arrhenius. Os outros pensadores de ácido base a gente vai ver, vocês vão ver no primeiro ano. Então, bora lá. O que é uma base? Na definição. Observa que, como eu falei para vocês, funções orgânicas, ela é classificada em 4 categorias: ácido, base, sais e óxidos. E o que vai diferenciar um do outro é como eles reagem quando estão com a água, quando estão em contato com a água. O ácido, ele ioniza. Ele pega uma molécula covalente e ioniza. A base, ele já não ioniza. Ele faz a dissociação. Por isso que a gente conversou no início da aula o que é ionização e o que é dissociação. Então, na base, o que vai acontecer? A base são compostos que em solução aquosa, né, uma solução com água, sofrem dissociação, tá? E liberam OH, vou botar um espacinho aqui, né, que vai liberar OH-. Eu vou deixar aqui assim, que eu não vou nem alterar. Aqui, ó. Libera OH-, certo? Libera OH- como único ânion. Então, essa é a definição do que é uma base. Bom, para facilitar a vida de vocês aqui, eu vou até voltar aqui para o ácido. Como é que eu descubro que uma substância, por essa teoria, é ácida? Cara, qualquer substância que tiver um H na frente, tiver um hidrogênio na frente, é ácido. Tá? Então, se vocês tiverem uma substância
e tem um H na frente, ó, são substâncias ácidas. Essa é a principal forma de você identificar uma substância ácida de arrênios. A base é justamente a parte de trás. Qualquer composição que vocês verem OH fechando a fórmula da molécula, ela vai ser uma base. E esse OH, ele tem um nome especial. Vocês vão ouvir bastante ele e é bom aprender. A gente chama de hidroxila. Hidro de hidrogênio, de oxigênio. A composição dele a gente chama de hidroxila. Certo? Tá. Como é que eu visualizo, então, essa situação da base aí? Ó? Como é que eu consigo ver isso na fórmula? O bom da base é que, diferente do ácido, ele trabalha com ligações iônicas. E aqui ele também trabalha com ligações iônicas. E aqui, simplesmente, ele vai sofrer uma dissociação iônica. Dissociação iônica, o que é? Dissociação, ele somente separa os elementos. Cara, como é iônica, os elementos já têm cargas. Então, um vai ter carga positiva, outro vai negativa. Ele só separou e os elementos vão estar com suas cargas lá. Então, como é que seria um exemplo? Agora aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o NaOH, certo? Aí, quando eu pego esse compostozinho aqui e coloco na água, o que vai acontecer? Ele vai separar uma parte positiva, mais uma parte negativa. Tá? Então, isso daí é o que a gente chama de dissociação de uma base. Uma dissociação iônica. Certo? Separou a base e formou um composto iônico. Aí, como uma substância ácida ela vai depender da quantidade de H+ que tem na sua solução, uma base ela vai depender da quantidade de OH-. Quanto mais OH, mais básica vai ser essa substância. Tá bom? E aí, uma característica das bases é que as bases costumam ser compostos iônicos. Tá? Então a gente já tem outra ideiazinha. A base costuma ser compostos iônicos. Ou seja, é um metal com um ametal. No caso, o OH, né, dos ametais. Certo? Então essa é a principal informação que nós precisamos saber sobre as bases. Tá. Como é que a gente tem a representação, eu digo, generalista? Aquela representação hipotética de como acontece a reação de uma base. A dissociação de uma base. Cara, na dissociação do ácido, a gente tinha um H na frente, tinha um X. Na base, a gente vai ter o X também e vai ter esse X do lado da hidroxila, do OH. Então, uma representação genérica poderia ser assim, ó. Eu tenho um M aqui, e tecnicamente ele vai ser um metal, tá? Ele vai formar o cátion, tá bom? E junto com isso aqui, eu vou ter dele OH, tá? Com um Xzinho aqui, ó. Um X. Certo? Porque uma hidroxila, a gente pode ter mais de uma hidroxila na composição do elemento. E aí, como é que a gente vai dissociar essa formulazinha que vocês estão vendo aqui? O processo de dissociação, lembrando, gente, a água aqui é porque está no sistema aquoso, e aí eu não escrevi aqui, né, mas é Na aquoso e OH aquoso. Todos os componentes ele vai ter esse aqui de aquoso na sua composição. Certo? Nesse processo de dissociação, eu vou ter o metal isolado, tá, com carga positiva, e essa carga positiva ela vai ser o X também, né, vai ter o número de hidroxilas, vai ser a carga positiva que vai ter o metal, mas o X vai permanecer agora representando a quantidade de OH que vai ter carga negativa. Tá certo? Vocês estão entendendo esse processo de dissociação iônica, gente? Sim. Tá.
Sim. Bom, que bom que vocês estão falando, gente. Como vocês falam. Você não tem noção. Pronto. Então, o que a gente vai fazer para dar continuidade através de alguns exemplos desse processo? Olha, bora pegar uns 2 exemplos que nós temos aqui no livro de vocês. Eu vou pegar aqui, ó, MG OH2, tá? E depois a gente vai fazer com o AL OH3, certo? Os dois estão no estado sólido. E eles vão passar pelo mesmo processo de dissociação. O que vai acontecer? Eu vou identificar o metal sempre vai estar na frente, gente, não há base, certo? O metal sempre vai estar na frente, sempre. E aí, eu vou jogar na minha equaçãozinha lá. O metal, aqui é o Mg, ele vai ter carga positiva, e aí, ó o X dele, 2. Carga positiva, 2. Mas, ele vai ter o OH, que aqui, ó, o X também, 2, e botar o H com carga negativa. Então, o processo de dissociação completa desse composto é esse daí, ó. Olha, vocês podem encontrar sempre dessa forma aqui, ó. Vocês podem encontrar o Mg 2+, é mais comum inclusive dessa forma, ou vocês podem encontrar também um Mg mais 2. Aqui, independente da posição, está dizendo a mesma coisa, né? Que ele tem 2 prótons a mais do que elétrons, né? Ele é um cátion positivo. Vocês podem encontrar essas duas formas de representar. No de cá, a gente vai ter aqui o mesmo processo. O AL, ó, o 3 aqui, ó. 3 mais tem um 3OH, 3OH menos. Então, são duas equações que vocês estão vendo aqui de dissociação, certo? É importante entender. E aqui a gente faz a dissociação com mais de uma hidroxila para justamente vocês compreenderem e visualizarem melhor. Quando a gente faz, por exemplo, a de cima, que é o hidróxido de sódio, a gente não consegue visualizar direito justamente porque é tudo 1. Quando a gente não tem um número no elemento, significa que ele é 1. O 1 é um número invisível da química, como eu gosto de falar. Tá certo? Pronto. Novamente, processo de ionização acontece no ácido, processo de dissociação acontece na base. Um ácido, ele costuma ser um elemento covalente, uma base, um elemento iônico, certo? O ácido, ele sempre vai ser identificado, o ácido de Arrhenius vai ser identificado quando ele tiver um H+ na frente da composição, e uma base de Arrhenius vai ser identificado quando tiver um OH na sua composição do seu ânion, tá? Então, quando quando o componente tiver um H+, né, um ânion, um cátion, H+, ele será um ácido. Quando ele tiver um ânion OH-, ele será uma base, certo? Pronto. Agora, a gente vai falar também das principais bases e aplicações. Repara que quando a gente está falando de base, ele fica mais leve o conteúdo, tá? Por quê? Porque no ácido ele está a complexidade maior. E claro que a gente já trouxe as definições, fica mais fácil trabalhar com as definições. Agora é só conhecer alguns dos principais hidróxidos e a representação dele. Esse de cá é o hidróxido de magnésio. A gente trabalhou o exemplo ali em cima. Então, ele basicamente é o que está naquele sorrisal que as pessoas tomam. Sabe aqueles antiácidos? Então, quando ele faz esse processo aqui, ó, quando ele está na água, ele vai virar isso daqui, ó. E esse OH+, ele vai neutralizar uma substância ácida. A gente vai falar isso daqui a pouco. Mas quando você pega um H+ do ácido, tá? E junta um OH- da base, observe o que ele vai formar? H2O. Um vai neutralizar o outro. Se estão na mesma quantidade, eles vão neutralizar na mesma quantidade. Tá? Isso aqui é um processo que acontece quando a gente tem uma reação de neutralização, que eu vou falar para vocês quando a gente for falar de sais e óxidos. A gente vai falar de neutralização. Eu já estou adiantando essa reação. Tá?
Então, claro, a gente conhece como uma medicação bastante utilizada pelas pessoas, né? É difícil você ter uma casa onde não tenha um hidróxido de magnésio presente. Eu até tenho aqui, quer ver? Eu uso quando eu dou aula. Eu falo muito, parece que quando eu falo muito, parece que não sei o que é, sobe, dá uma acidez no meu estômago. Apesar que eu nem vou tomar mais esse aqui, que esse aqui deve estar velho, que é uma beleza. Aqui, ó. Magnésio bisurado. Aí eu fico, boto na boca e fico deixando na boca lá. Aí tem carbonato de magnésio, bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio, carbonato básico de bismuto. Entre outras coisas mais, né? Entre outras bases. Eles reagem com a água, ionizam. Ionizam não, dissociam. E da dissociação a gente utiliza. Temos aqui o hidróxido de sódio, utilizado na metalurgia, na fabricação de papel, refino do petróleo, na produção do biodiesel e de sabões. Também pode ser encontrado na composição de produtos de limpeza. É comumente chamado de soda cáustica. Verdade, verdade, soda cáustica. Inclusive, uma base e um ácido, eles têm tanto perigo de um quanto do outro, tá? Eles são irmãos extremos, tá? E eles funcionam em lados opostos. Assim como o ácido é absurdamente perigoso, uma base forte também é absurdamente perigosa, tá? Da mesma ideia. É que nem aquela história de você queimar a mão, você queima com fogo e você queima com frio também. Entra nessa ideia. E o outro exemplo que a gente tem muito comum aqui também é o hidróxido de cálcio. Tá? Então, outro elemento que nós temos aqui. Vou até aumentar esse daqui para ficar mais parecido. O outro é o hidróxido de cálcio. Tá? Ele é utilizado em construção civil e também ajuda na correção da acidez do solo. Quando você faz o cálculo da acidez do solo e vê que ele está muito ácido, você joga hidróxido de cálcio para diminuir a acidez e dar mais condições para as plantas sobreviverem. Certo? Para fechar esse esquema, a gente vai falar agora numa medição que serve para a gente avaliar se uma substância ela é ácida ou ela é básica. Tá? Essa medição a gente faz com uma escala que nós chamamos de escala de pH. O que significa essa escala de pH? A escala de pH, ela basicamente diz que é uma escala do potencial hidrogeniônico. Ou seja, ele simplesmente quer saber quantos de hidrogênio eu tenho nessa composição e se a quantidade for muito grande, significa que eu tenho uma solução ácida até um certo ponto, e se ela for muito pouca, eu tenho uma solução básica. Para essa escala, nós temos essa tabelinha aqui, ó. Eu vou pegar do livro de vocês. A gente tem isso daqui, ó. Isso daqui, gente, é uma escala de pH. Quando a gente vai medir um pH, como é que funciona? Alguém tem aquário aqui? Alguém tem aquário em casa? Não. Meu tio tem. Seu tio tem? Ninguém trabalha com aquário então aqui. Ninguém mexeu no aquário. Tá, tranquilo. Augusto, pode perguntar para ele. Tio, como é que funciona o pH? Você trabalha com aquário, como é que funciona o pH? Porque quem tem aquário, ele precisa saber como funciona o pH. Porque se você colocar água, a água ela, com o tempo ela pode ir com as fezes dos animais, com outros componentes, ela pode mudar o seu Isso pH. também vale pra piscina, não é não? Sim, vale para piscina também. Então sei já, mano. Vale para piscina, inclusive mede, né, a acidez da água. Porque se você tomar banho na água ácida é perigoso. Sim. E como você usa cloro para poder esterilizar ela, a gente precisa ter esse controle também. Então é o seguinte, olha. Por que isso? A água parada, a água quando ela é parada, ela não está em movimento, ela pode ter um pH que vai variando de acordo com o que tiver lá dentro. Se há material em decomposição, o pH desse local vai variando. Tá? E aí é preciso ter um controle disso no aquário. Como é que a gente mede? Geralmente existem umas fitinhas chamadas pHmetros. E essas fitinhas você coloca na substância, espera alguns minutinhos e tira e compara com o resultado. E aí o que é que diz? Na escala do pH, ela pode ser medida de 0 a 14, sendo 0 o pH mais ácido possível, 14 o pH mais básico possível. Certo? Entre essa escala, quando ela está no 7, o 7 é o neutro. E uma substância que é para ser neutra é a água.
Então, a água que a gente bebe, ela tem que ser neutra, o mais perto de neutro possível. No máximo de um neutro para um pouquinho básico. Mas ela tem que estar sempre o mais perto possível do 7 para ser uma água saudável. Tá? E aí a gente vai diversificando. Um refrigerante, por exemplo, uma Coca-Cola da vida, tem um pH entre 2 e 3. Um limão tem um pH entre 2 e 3. O vinagre tem um pH lá para o 2. Aí você pega produtos de limpeza. Um hipoclorito de sódio, né, que é a água oxigenada, água sanitária, que boa, ela tem um pH lá para 12. Um sabão tem um pH entre 8 e 9. Tá? Sabão em pó tem um pH entre 10 e 11. Certo? Então esses elementos, cada elemento ele vai ter um pH possível. E claro que, apesar das características fáceis de se identificar um pH, por exemplo, a pessoa disse que se você botar um pH na boca, pH na boca, desculpa, se você botar uma substância ácida, na boca, você vai ter um gosto amargo dela. Se você botar uma substância, um limão, quando você botar na boca, né, chega. Por quê? Porque ele é ácido. Se você botar uma substância. É da pessoa, né? Porque tem pessoa que não sente. Eu gosto, mas é ácido. É. Eu gosto, mas é ácido. A gente sente o amargo na boca. Eu gosto de botar porque ele é amargo mesmo. Eu gosto do gosto amargo. Amargo não, azedo, desculpa, gente. É azedo. É azedo. Limão amargo, limão é azedo. Não é? É azedo, gente. Então esse gosto azedo. Uma coisa básica, ele tem um sabor adstringente, como a gente diz. Sabe quando você chupa como é aquela banana verde? Sim. Ele chega lá, a boca não consegue nem morder direito a banana, que de tão coisado que fica a boca, parece que ela é sugada, parece que ela é chupada para dentro, né? É justamente isso, é porque é uma substância básica. Só que, por exemplo, eu não aconselho a você pegar o ácido sulfúrico, bota na boca para ver se é ácido. E eu não aconselho a você pegar uma água sanitária e botar na boca para ver se é básica. Tá? Para esses tipos de medidas é que se utiliza, para todos os tipos de medida é que se utiliza essa escala do pH para a gente medir, tá bom? E evitar uma situação desagradável com um envenenamento, né, gente? Bom, e aí é o seguinte, a gente tem alguns indicadores que a gente chama de indicador ácido base, que é justamente para medir o pH dessas substâncias sem a necessidade de a gente colocar na boca, cara. Os medidores mais comuns, eu já usei os dois, eu tinha esse aqui na sala de aula, é o pH-metro, como eu falei para vocês, né, as fitas de pH. E eu lá no colégio estadual, eu tenho esse de cal que eu uso. Certo? Esse é o melhor de todos, né, que é muito perfeito. Esse de cá, gente, você bota essa fitinha, ó, e a coloração da fitinha, ela vai mudando de 0 a 14. E aí você consegue definir qual é o valor. A de cá, cara, ó, você coloca lá, leva uns 5 minutinhos, ele vai medindo, vai vendo qual a quantidade de hidrogênio que tem e mede o pH. Só que além desses daqui, nós temos algumas básicas, que são, quais são? Temos a fenolftaleína, certo? Temos esse composto aqui. E o que acontece? Ele vai identificar uma substância ácida e básica da seguinte forma. Uma substância, eu vou botar até em preto, para não, como ele fica de cores, para não variar. Uma substância ácida, por exemplo, ele vai ficar incolor. Só que é o seguinte, ele também fica incolor na substância neutra. Tá? Então não dá para identificar uma substância ácida claramente com isso. Agora, em substâncias básicas, ele fica meio com rosa. Então a fenolftaleína, ela serve para identificar uma substância básica. Tá? A gente tem também o papel de tonassol. Tá? Esses são os principais que a gente pode trabalhar. Esse de cá, o papel de tonassol, já é o inverso. Quando ele está numa substância ácida, ele vai mudar a sua cor. Geralmente esse papel de tonassol, ele geralmente é azul, gente. Tá? E aí o que acontece? Quando a gente está com uma substância ácida, ele vai criar uma coloração. Deixa eu ver aqui qual é. Do tom vermelho. Já na substância básica ou neutra, ela vai ficar com tom azul. Então observa. Fenolftaleína serve para identificar uma substância básica. Eu vou até marcar aqui, ó, uma básica. E o papel de tonassol, uma substância ácida. São ótimos para identificar esse de cá. Temos também o azul de bromotimol.
Bora botar aqui. O azul de bromotimol. Esse de cá já dá para identificar nos 3 componentes. Tá? Então aqui eu já posso identificar uma substância ácida, uma substância neutra e uma substância básica. Numa substância ácida, o que vai acontecer? Ele vai ter uma coloração meio que amarelada. Numa substância neutra, ele vai ter uma cor meio que verde. E na solução básica, ele vai ter uma coloração mais azulada. Azul de bromotimol. E por último, o que eu mais gosto é o extrato de repolho roxo. Por quê? Porque, cara, quem tiver repolho roxo em casa aí, ó, quem tiver repolho roxo em casa já pode fazer esse experimento. Pega o repolho roxo e simplesmente faz um suco do repolho ou faz um chá. Pega o líquido, faz a coa esse líquido e faz o teste. No suco de repolho roxo, ele vai ter exatamente como está no livro de vocês, ó, essa classificação. Tá? Onde vai ter basicamente, né? Aqui o pH 1 vai ter essa coloração, no pH 7 vai ficar entre essa coloração e no pH 14 vai ficar essa coloração. Então, olha ele fazendo a variação. Deixa eu ver se até que tá certo aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não tá todo certo, não. Deve estar pulando algumas faixas. Mas, basicamente, ele vai ter essa mudança de tonalidade de acordo com a coloração do componente. Certo, gente? E aí, tranquilo para vocês? Conseguiram pegar o macete? Conseguiram pegar a ideia? Sim. Ninguém tá com dúvida, gente? Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui não faz referência à aula de vocês, não. Nessa parte aí do final mesmo, eu já tinha bastante noção sobre. Então, Essa parte do pH? sim. Cara, quem tem piscina em casa, pelo que eu tô vendo aí, ou trabalha com piscina de alguma forma, e quem tem quem tem aquário que vai entender mais ainda, porque a questão do aquário, se você errar, o peixinho morre. E é por isso que aquário é uma coisa complicada de controlar, porque você tem que ficar controlando o pH com uma frequência muito grande. Se vocês não tiverem o controle do pH adequado, cara, dá ruim. Professor, por isso que todos os meus peixes morreram. Olha, caiu a ficha, não foi? Pois é. Entender agora. Tá vendo aí depois por que a gente estuda ciências? Aí, porque a gente estuda ciências, cara. Justamente pra isso, gente. Então, ó, se você tiver mais um aquário, for criar mais um aquário, o que é que eu aconselho? Tudo. Tudo é pH. Fala pH de aquários. Porque se não tiver o controle do pH, o peixinho de vocês vão morrer todos. Meu tio gosta bastante de pescar e coisas do tipo, acho que. Olha, pra pesca, Augusto, pra pesca, o pH não vai fazer diferença não, viu, cara? Em pesca. O ato de pescar. Mas quem tem aquário, porque você tem que manter um ambiente... Ele pesca e bota no aquário Né? vários. Bom, então ele vai ter o controle. Quem tem essas pessoas que pescam, esse pesca e pague, né? Que tem os açudes, a galera faz o controle do pH desses ambientes também. Se não fizer, do nada pode ter um problema sério. Já viu esses problemas que acontecem? Já viu essas. São vários motivos, né? Mas os peixes que morrem do nada em açudes, que você vê um catatal de peixe morto, ele pode ter relação com a quantidade do pH da água, a temperatura e a diminuição de oxigênio por causa disso. Vários fatores levam a esse tipo de situação. E é por isso que é importante a gente conhecer e a gente entender a relação deles. Galera, isso cai na prova, tá bom? Isso vai cair na prova. Por favor, sejam atentos a esse conteúdo. É a nossa última aula antes da avaliação. A gente fechou esse conteúdo. Na sexta-feira, eu vou avaliar com o pessoal se eu vou conseguir pegar as aulas da semana que vem, das aulas depois da avaliação. Se eu conseguir sexta-feira, a gente tenta fazer qual é o nome que a gente dá? Um Kahootzinho só para poder fazer aquele resumão do conteúdo da avaliação. Fechou? Fechou. Deixa eu só ver a chamada aqui de quem chegou atrasado. Tá?
Eu vi 2 pessoas chegaram atrasado, pelo menos. Cadê aqui? Aí, gente, quem chegou atrasado toma falta na primeira presença, viu? Tem muito o que a gente fazer, não. Cadê Lara Camille? Tudo bom, Lara? Como é que você tá? Tô bem. E aí, alguma coisa ter chegado atrasado ou aconteceu? Não, eu não cheguei atrasada, não. Não. Eu fiz a chamada, seu nome não tá na primeira presença? Eu tava, sim. Tava não, Lara. Eu autorizei sua entrada aqui 20, 25 minutos depois da aula começar. Não, professor, eu não preciso pedir É? permissão para entrar, não, por causa da conta do plural. E quem foi que eu dei Mas eu tinha autorização para entrado entrar? assim. Maria Reserval deu autorização, não foi, Maria? Foi eu, professor Lara Rezedar. Então eu que confundi os nomes aqui. Desculpa, Camila, eu confundi esse nome com Resedar aqui, ó. Foi porque a minha internet tinha caído. Foi? Foi. Tranquilo. Vou dar presença pra vocês aqui, vou dar presença pra todo Desculpa. mundo. Nada, gente, não foi uma coisa que depende de você, não. Tá? A mesma coisa com o Camille, viu, Camille? Desculpa aí. E Tranquilo. tem uma coisa que não depende de vocês, o que a gente pode fazer? Não vou culpar vocês, não, tá bom? Fechou, meu povo? Vou fechar a nossa gravação.